Ô, gente, assim como no mercado da moda, vestuário, né? Tendências vêm e vão. Vão e vêm. No setor automotivo isso também acontece. Vários exemplos, né? Que eu vou citar para vocês aqui. Já falei um pouco sobre isso antes. E hoje tem mais situações muito claras que eu vou explicar para vocês como acontece. Sessão Nostalgia está começando. Olá, amigos do canal PL, sejam bem-vindos, Sessão Nostalgia. Se inscreva no canal se não for inscrito, dê um joinha também no vídeo, ajuda demais, não custa nada. E venha conosco para esse mundo fantástico de nostalgias. Pessoal, fevereiro começou e o carnaval tá aí, tá chegando, hein? E é nessa época que muitos homens às vezes já ficam com aquela vontade de se cuidar mais, né? Dar um tapa na aparência para cair na folia. Às vezes podem até querer pintar o seu cabelo com aqueles sprays coloridos aí para cair na farra, e é nesse momento que você vai perceber que seu cabelo já tá ralo, tá sem aquele volume que tinha antes. E hoje existe uma solução prática e responsável para isso. Há algum tempo aqui no canal eu já venho apresentando os produtos da Manual, que descomplicaram a maneira de tratar a calvície em homens, seja ela inicial ou avançada. Na Manual você se livra de longas filas em consultórios médicos ou de ficar buscando soluções em uma farmácia atrás da outra. Basta acessar o site manual.com.br e lá responder o questionário com as características do seu problema capilar. Após isso, o médico especialista irá cuidar individualmente do seu caso. Isso é importante. O tratamento é personalizado de acordo com as características do problema que a pessoa está passando. Seguindo a prescrição médica direitinho e fazendo o tratamento contínuo, os resultados costumam aparecer a partir do 4º mês de uso. E olha só esses casos de clientes da Manual que estão super felizes com os resultados e evolução no tratamento. E um detalhe importante para você que está me assistindo: quando você for comprar lá no site, eu vou te dar agora um cupom exclusivo para quem é telespectador aqui do canal PL. O cupom é Canal PL mesmo, Canal PL. Você entra lá na primeira compra e corre, porque é por tempo limitado. E outra, o produto vem com uma embalagem discreta para preservar também a sua privacidade. Eles me mandaram um produto, inclusive, vem nessa caixinha aqui, ó, sem identificação, só realmente com os dados de entrega, né? É quando você abre aqui, ó, os produtos estão aqui dentro, tem shampoo, tem várias. É claro que o conteúdo vai variar de acordo com o que for prescrito para o seu caso. Então corre lá, Canal PL, e dê início à sua revolução capilar, resolver o seu problema de cabelo com a Manual. Olha, nos anos 60, quando a indústria automotiva ainda engatinhava, estava nos primórdios, iniciando o processo de expansão, as cores eram predominantemente sólidas. O primeiro carro nacional a ter cor metálica foi o Aero Willys, fabricado pela Willys Overland do Brasil, que foi comprada pela Ford em 1967. Nos anos 70, no começo da década, Volkswagen, lá por 72, começou a implementar as primeiras cores metálicas, como o platino metálico, por exemplo, do nosso TL. Chevrolet também, na linha Opala, começou a disponibilizar algumas cores metálicas. No começo dessa década, as cores eram predominantemente vivas, né? Aquele vermelho sangue, vermelho bem vivo, azul bem forte, um verde hippie, né? Cores bem vivas. Na segunda metade dos anos 70, as cores começaram a ficar mais num tom de marrom, bege. Nos anos 80, no começo da década, os tons de pastel começaram a ficar mais na moda. As cores metálicas foram ganhando espaço ao longo da década de 70 e nos anos 80 ganharam mais espaço ainda. Cores metálicas de tons sóbrios eram o sonho de consumo de qualquer um. Um detalhe curioso também é que lá atrás, cor branca em carro era sinônimo de carro de frota, carro básico, carro pé de boi. Não era cobrado isso à parte, porque geralmente, por exemplo, cores metálicas são cobradas à parte. Você compra um carro, a cor que vem de série, a pintura que vem de série é uma cor sólida. Se você quer uma cor metálica, você tem que pagar a mais por isso, né? E o branco geralmente estava sempre nessa lista de cores gratuitas, que não tinham cobrança adicional, e porque eram cores básicas. Nos anos 2000, 2010 para frente, houve uma grande tendência do branco no mercado. Teve um boom de carros brancos, acho que hoje nem tanto mais, mas 2015 mais ou menos, todo mundo queria carro branco, né? A tendência do carro branco estava muito em alta. E aí, curiosamente, o branco, que era uma cor de carro popular e que não era cobrado,
passou a ser cobrado adicional em vários modelos do mercado nacional. Má fé é a lei da oferta e demanda. Muita gente querendo, o preço acaba subindo. Então, o branco deixou de ser uma cor de carro básico, carro de táxi, e passou a ser um desejo realmente. Eu particularmente gosto bastante de carro branco. E como virou um objeto, e vários carros ficam realmente bons na cor branca. As cores metálicas seguiram uma tendência ali, muitas cores belíssimas nos anos 90 também, mas o que eu observo hoje, atualmente, agora falando, é o retorno de algumas cores sólidas em vários veículos. Por exemplo, o Nivus, já vi Jetta também, com um cinza sólido, bem bonito, e também já vi o novo Honda City também, numa cor sólida, de um tom de cinza também. Então as cores sólidas estão voltando à moda também em vários modelos, Fiat Toro, várias, a tendência. A explosão do branco, eu acho que foi há uns 5 anos atrás, ainda vende muito carro branco, mas eu acho que essa explosão realmente que aconteceu foi há uns 5 anos atrás. Essa tendência do sólido está voltando agora. O ponto que eu quero dizer é o seguinte, não é a questão de ser melhor ou pior, né? É a questão da novidade. Se você, por exemplo, usa muito tempo uma camisa azul, uma hora ou outra vai dar saudade de você usar o vermelho. É a mesma filosofia. Você tem só cores metálicas, metálicas, metálicas. Imagina um cara tirou 3, 4 carros zeros ao longo de vários anos, todos metálicos. Uma hora cansa. Aí ele vê que tem uma cor sólida disponível bonita, ele acaba se interessando. Então, as cores sólidas estão voltando depois de várias décadas das cores metálicas no topo da lista de desejos. Realmente tem cores sólidas muito bonitas, né? Então eu acho que é uma tendência para os próximos anos, cores sólidas. Isso não significa também que as cores metálicas vão deixar de ser utilizadas. Eu acho realmente que essas combinações vão conviver juntas. Eu, como eu já disse, gosto bastante de carro branco, por exemplo. Tanto é que tenho aqui o Gurgel X12 1980 de cor branca. A nostalgia não para por aqui, né? Falando de mais itens aqui na nossa lista, painel digital. Nos anos 80, tudo que era digital era visto como algo extremamente tecnológico. O Ford Del Rey, no começo da década, quando saiu com aquele relógio de teto, que era só um relógio, mas aquilo, pessoal, para as pessoas naquele tempo, era como se fosse um computador que tivesse ali, né? Aquele reloginho azul com aquelas teclas, 3 ou 4 teclas, aquilo era o máximo realmente. E naquela década, tudo que remetia a digital era visto como algo super tecnológico. Foi nesse período que micro-ondas, por exemplo, começaram a sair com display digital, televisores também saíam com aquele visor digital indicando o canal. Aquilo era o máximo mesmo. Nos Estados Unidos, alguns veículos saíam com painel digital de fábrica. É o caso do Corvette naquele comercial de 1983, super nostálgico, com aquele painel com cluster totalmente digital, com um RPM em escala. Aquilo era muito legal, vamos dar uma olhadinha. A Corvette with never-before available unidirectional turbine fin wheels and tires individually engineered for all 4 corners. You've never seen anything like this before. Liquid crystal displays, 14 separate instrument readouts, English or metric, all updated 16 times every operating second. An available Delco Bose stereo with 4 never-before speakers, separately engineered for sound that's out of this world. Never before. The most advanced production car on the planet is now called Corvette. Chevrolet is taking charge. Isso daí, pra mim, é a representação clara do que foi a década de 80. No Brasil, algumas empresas fora de série disponibilizaram kits digitais para carros nacionais. Como é o caso do Gol, por exemplo, aquele painel ainda de lata, teve um painel digital que foi oferecido, muito raro, inclusive. De série, nenhum veículo das grandes marcas nacionais saíram com painel digital nos anos 80, né? Só alguns fora de série mesmo, por incrível que pareça. No começo dos anos 90, o Monza Tubarão, quando foi restilizado em 91, quando passou a ser Tubarão, né? Ele ganhou um painel digital na versão Classic, belíssimo. Logo em seguida, o Ômega também, que chegou para substituir o Opala, vinha com painel digital. E o Cadete também, GSI,
vinha com painel digital. Era uma novidade. O curioso é que, se a gente observar a linha do tempo, o Ômega, no final da década, 96, 97, ele deixou de oferecer o painel digital, né? Não tinha mais, passou a ser só analógico, até nas versões mais caras. Então, vários carros, na verdade, que saíram inicialmente com painel digital, passaram depois a usar painel analógico. O caso mais recente do Onix, por exemplo, ele saiu inicialmente com aquele painel digital, o contagiros analógico, mas o cluster ali digital. Depois, quando teve a restilização a nova geração, o painel voltou para o modo analógico. Cai de novo naquela filosofia. Não é questão de ser melhor ou pior, é a questão de inovar, mudar. Então já está há muitos anos com o painel digital, se você coloca um analógico, muda, novos ares. É por isso que tendências vêm e vão, assim como na moda realmente. Isso também pode ser observado em design. Nos anos 80, mais uma vez falando, você tinha aqueles carros com linhas quadradas, aqueles tijolos sobre rodas, né? Nos anos 90 tivemos a revolução do arredondamento. Os carros passaram a ficar mais redondos. O Corsa, em 1994, quando chegou por aqui, imediatamente tornou obsoleto concorrentes como Escort Hobby, Gol 1000, até o próprio Fiat Uno, que eram mais quadradões. Nos anos 90, todos os veículos passaram por um processo de arredondamento. Os que não passaram é porque saíram de linha e foram sucedidos por outros modelos mais novos com design arredondado. Esse design fluido, limpo e arredondado dos anos 90, hoje em dia, nos anos 2010, tem dado lugar a um design de formas mais retilíneas, vamos dizer assim, com recortes mais agressivos e linhas mais pontiagudas, designs mais, como eu posso dizer, alguns cortes realmente, que na minha opinião, em vários modelos, dão um visual de um design carregado, um design mais, apesar de ser fluido também, como os dos anos 90, eles trazem recortes e arremates de pontas muito pretumberantes. Isso é questão de moda e é também questão de design atual. Mas do meu ponto de vista, não em todos, mas em alguns modelos, deixa o carro com um visual carregado. Faz saudade para mim aqueles visuais limpos dos anos 90, como o do Vectra B, por exemplo. Falando em Vectra B, já me remete aos carros dos anos 90, foi nessa época que teve a transição do couro, do veludo para o couro. Se a gente voltar 20 anos antes do Vectra, nos anos 60, os veículos nacionais saíam com bancos de vinil, bancos de curvim, caminhonetes, veículos mais para trabalho, banco de vinil mesmo. Os famosos bancos frios, bancos gelados, como eu costumo dizer. Nos anos 80, Ford Del Rey, Monza, Opala, esses veículos mais de luxo passaram a sair com bancos de veludo. A própria linha Dodge, lá em 79, já saía com um verdadeiro sofá sobre rodas, né? Os bancos realmente espessos, de um excelente acabamento. Esses veludões, que muito me agradam, passaram a dar lugar nos anos 90 para bancos em couro. A gente pegar Ômega, Santana, Versalhes acho que não, mas esses carros, eles marcaram a transição do veludo para o couro. Eles saíam com o veludo, mas o couro começava a ser opcional. O Ômega, por exemplo, ele saía com um veludo muito gostoso nas versões GLS. A CD trazia o couro como opcional e começou a virar tendência, apesar do veludo ser de excelente acabamento. Então, esse período de transição, eu particularmente prefiro o veludo, que hoje deixou de existir, né? Hoje a tendência de carros de alto padrão é um couro ou um corino, algo que imita um couro, e os veículos mais simples, ao invés de ter um pano decente, é um pano bem áspero e parece uma lixa em alguns modelos, né? Então perdeu-se esse bom acabamento no banco dos veículos. E o carpete também, se a gente pegar alguns carros dos anos 80 e 90, o carpete espesso, grosso. Hoje em dia os carpetes também são bem finos e ralos e bem ásperos, né? Então é uma tendência marcando o veludo deixou de ser o status máximo do acabamento e deu lugar ao couro. Pode ser que num futuro próximo ou distante o veludo, bom e velho veludão, volte à tendência, quem sabe, né? Olha, uma coisa que eu não gosto, vou observar aqui pra vocês, é carros com lanterna na coluna. Por meu gosto, eu acho que não combina muito, sabe? Exemplos, Corsa C, Meriva, Ford Focus, o próprio Fiat Uno também, o novo que saiu com a lanterna na coluna, na minha opinião, não valoriza o design da traseira do carro. Fica um visual estranho, parece que falta alguma coisa, né? Eu acho que o mais feio, na minha opinião, é o Corsa
C, não o sedã, o hatch. E isso não é uma questão de ser melhor ou pior, porque nos anos 2000 que teve essa tendência de lanternas na coluna, porque todos esses que eu citei aqui, na reestilização, a lanterna voltou. O Corsa C, por exemplo, quando foi lançada a nova geração, como Opel lá na Alemanha, porque aqui no Brasil não teve o Corsa mais novo, mas o modelo lá que substituiu o Corsa C, a lanterna voltou para baixo. O mesmo aconteceu com o Ford Focus. A lanterna saiu da coluna e veio para baixo também. O Meriva saiu de linha, né? E o Fiat Uno ficou até o final com a lanterna na coluna. Eu particularmente não gosto muito, né? Então eu acho que também é uma tendência que hoje em dia não está mais tanto em uso, mas pode ser que volte um dia. Mas fica uma observação que foi uma tendência dos anos 2000, lanternas altas, né? E isso tem caído em desuso. O próprio HB20 hoje, a seta dele está lá embaixo no para-choque. Então, lanterna sobe, lanterna desce. Quer um outro exemplo? Placa. Fiat Linea, um carro que as pessoas nem lembram tanto hoje em dia. Quando ele foi lançado, a placa ficava no para-choque. Quando ele sofreu uma reestilização, a placa foi para a tampa. O Linea é só um exemplo. Vários outros carros nacionais tiveram a placa subiu ou desceu, né? Vários exemplos realmente. Quando a placa está no para-choque, tem reestilização, a placa vai para a tampa. Quando a placa está na tampa, tem reestilização, a placa vai para baixo. É mais uma vez aquela lei. Não é lei, aquela tendência. Não é questão de ser melhor ou pior, é questão de inovar, mudar, dar um novo visual, né? O Fiat Linea é um bom exemplo disso, de placas que sobem e descem, lanternas que invadem a tampa traseira ou deixam de invadir. É coisa que muda, que é inovações. Aliás, inovações é uma palavra forte, né? Mudanças, algo novo. Por falar em novo, os carros novos não tem mais aquela pegada de ser popular, né? Não tem mais. Hoje em dia eles focam mais um consumidor que está disposto a pagar por um produto de alto valor agregado, porque eles lucram mais. Antigamente, as montadoras nos veículos de entrada tentavam aproximar o produto do consumidor mais comum, dando a impressão de que ele pudesse comprar. O carro no Brasil nunca foi barato, Mas nos anos 90, por exemplo, tivemos a era do carro popular, veículos básicos visando o consumidor. E esses veículos básicos de entrada foram o primeiro carro de muita gente, foi o primeiro carro novo de muita gente também. E o carro popular deixou de existir. Hoje em dia, os carros já partem no valor bem alto, muito além do que as pessoas podem pagar. A situação é que esses carros não dão tanto lucro para as montadoras. Por um lado, é positivo porque a gente não tem mais carros básicos no mercado. Hoje em dia, todos os veículos saem já de fábrica com um mínimo kit de dignidade, que é o ar-condicionado, direção, vidro elétrico. Se não, tem poucas exceções. Esse nicho de carro popular de entrada não está mais sendo atendido pelas montadoras, mas esse nicho ainda existe, tem demanda. E sabe quem está atendendo esse nicho? Revendedores, lojas de seminovos. Observe na sua cidade como está pipocando lojas e revendas de veículos seminovos. É porque as montadoras não atendem mais esse mercado, então esse mercado tem sido atendido por revendedores. A demanda por carros na faixa de 30, 40, 50 mil é enorme e não existe mais carro zero nessa faixa de preço. Eu sei que o Brasil também tem uma alta carga tributária e vender carros zero nessa faixa de preço é até um desafio para as grandes marcas, mas tem demanda. A lei da oferta e demanda, então por isso que tem crescido realmente o aumento aí de revendedores, né? Esses carros mais básicos não dão tanto lucro. A Ford mesmo foi embora do Brasil, deixou de fabricar aqui. Ela não foi embora, mas ela deixou de fabricar porque ela viu que ela lucra mais vendendo Ranger importada e SUV importado do que fabricando Ford Ka e EcoSport em Camaçari e vendendo na rede de concessionárias. O lucro é maior em produto de maior valor agregado, a margem de lucro é maior. Por isso que ela deixou de produzir. Então esse nicho foi abandonado pelas montadoras. Quem sou eu para questionar? Mas se tem uma procura tão grande, quem tem se beneficiado são os revendedores, né? Que tem tido uma oferta muito grande aí, uma procura enorme por carros na faixa de 30 a 50 mil. É uma tendência também o carro popular que hoje já não existe mais, né? São alguns itens que eu cito aqui, canal PL, Literatura Automotiva e Nostalgia. Se inscreva no canal se não for inscrito, eu aguardo você no próximo vídeo aqui no canal. Vai ser um prazer nos revermos novamente. Um grande abraço. Hoje é meu aniversário, inclusive. Esse vídeo está sendo gravado dia 2 de fevereiro de 2023. Grande abraço e até mais. Tchau.